continuar com a nossa caminhada no livro de Apocalipse, não é? Carta à igreja de Tiatira, conservem o que vocês têm. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Apocalipse 2, versículos 18 a 29. A palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos avançando nessa carta, no conhecimento daquilo que Deus quer nos apresentar nessa carta à igreja de Tiatira, mas eu gostaria de realçar aqui talvez um ensino principal que nós temos aqui sendo apresentado. A igreja fiel e verdadeira conserva a fé e as obras e rejeita as influências e ensinamentos de falsos profetas. Essa seria talvez uma ideia importante, talvez a ideia central aqui. A igreja fiel e verdadeira conserva a fé e as obras e rejeita as influências e ensinamentos de falsos profetas. O pastor Hernandes Dias Lopes contou uma coisa interessante, eu também já li isso escrito em algum lugar. Perguntaram para ele: pastor, como é que vai a sua igreja? Ele falou assim: minha igreja está muito bem, minha igreja está mais ou menos e minha igreja está ruim. Minha igreja está muito bem, minha igreja está mais ou menos e minha igreja está ruim. Mas como assim, pastor? Ele explicou então dizendo: minha igreja está muito bem, porque tem muitos crentes lá, membros da igreja fiéis a Deus, fervorosos ao Senhor, buscam a Deus, buscam a sua presença. Então a igreja está muito bem. A igreja está mais ou menos porque tem membros da igreja lá meio vacilantes. Um momento está lá na igreja, outro momento está no mundo. Um momento está lá fervorosamente, né, demonstrando uma paixão imensa, um amor imenso por Cristo. E outro momento está lá praticando as coisas erradas e cedendo às seduções da vida. Mas também, não é, a igreja está ruim,
Porque tem membros lá que não querem saber de Deus, não querem saber do reino, não querem participar de nada e acabam se parecendo mais com incrédulos do que com crentes. Irmãos, a carta à igreja de Tiatira mais ou menos revela isso que acontece em todas as igrejas. Isso não acontece só em Tiatira. Isso não acontece somente lá na igreja do pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja que ele pastoreava. Isso acontece aqui também. Acontece na minha igreja, na sua igreja, né? E várias igrejas. Crentes que, infelizmente, são influenciados por falsos profetas, por falsos ensinos. Crentes que não vivem a verdade do Evangelho. Tiatira é a moderna cidade chamada Aquisar. Ela é uma cidade fortificada a mais ou menos 64 quilômetros de Pérgamo. Tem um mapa, só para a gente lembrar. Então você tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Então nós estamos seguindo essa rota postal ali, né, irmãos? Então você tem esse mapazinho ali. Então já vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Tiatira fica a mais ou menos 64 quilômetros de Pérgamo. Alguns acham que era 55, mas essa diferença aí não vamos levar em conta. Ela ficava localizada junto às maiores rotas daquela época, a rota norte-sul, o que estimulava muito o crescimento econômico. Lá em Tiatira, irmãos, Tiatira não tinha grandes destaques. Ela foi criada, na realidade, para ser uma forma de defesa de Pérgamo, já que Pérgamo era a capital da Ásia Menor. Então Tiatira foi criada para que evitasse o avanço de tropas inimigas e chegasse até Pérgamo. Então ela não tinha assim grande valor, né? Não era assim um centro cultural importante, não era um centro religioso importante, mas devido a estar numa rota comercial, Tiatira tinha um comércio muito desenvolvido. Na realidade, lá existiam associações, ou sindicatos, ou grêmios, né? Eles chamavam de guildas. Guildas. Vou até falar devagar para não prejudicar nós. Guildas, tá? Eram chamados de guildas, tá? E esses grêmios eram grêmios comerciais, profissionais que existiam lá na cidade, diversos profissionais, não é? Pessoas que lidavam com tecido, com couro, com bronze. Então existiam muitas profissões, muitos profissionais nessa área. E eles, então, para melhorar o desempenho da profissão e ter algum lucro, eles formavam agremiações. Logicamente, se alguém não participasse desses grêmios, dessas sociedades, se um profissional não participasse, ele estava se condenando ali. Ele não iria negociar, ele não iria ter grande proveito, e o seu negócio poderia, então, se encerrar. Então, eram importantes associações que tinha ali. O irmão deve se lembrar, né, na carta de Paulo aos Filipenses, que tinha uma tal de Lídia, vendedora de púrpura, que ela era natural de Tiatira. Alguns entendem que ela fazia parte dessas associações antes de se converter, certo? Ela era vendedora de púrpura, que era um corante especial na época, que era muito produzido lá em Tiatira. Muito bem. E o crente? Como é que o crente podia se portar? Como é que um crente que tinha lá o seu negócio? Porque quando a pessoa participava das associações, ela tinha que participar também de cerimônias religiosas ligadas àquela associação. E os irmãos já sabem como é que eram aquelas cerimônias religiosas. Eram carnes sacrificadas a ídolos e também práticas sexuais como forma de culto, promiscuidade sexual.
Entende? E o crente vai participar disso. Se ele não escolhesse participar, ou melhor, se ele escolhesse não participar, o resultado seria pobreza, o resultado seria falência, para você sentir, então, como é que era complicado participar daquela sociedade, daquela vida, né? Era realmente uma coisa muito difícil. Mas vamos ver algumas informações importantes que o próprio texto nos traz. Em primeiro lugar, Jesus está entre a sua igreja também para exercer o seu juízo. O versículo 18, ele vai nos apontar justamente isso. Ele está dizendo assim, ao anjo da igreja, a gente já sabe que é o pastor da igreja, não é? Em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus. Observe que aqui está claramente identificando ou declarando a sua divindade. Até mesmo porque se lá existissem judeus, eles tinham que ser confrontados com essa realidade da divindade de Cristo, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aqueles homens daquela cidade que eram artífices em bronze ou de bronze, não é? Trabalhavam com bronze, eles entendiam bem o que é isso. Irmãos, essas são expressões já conhecidas por cada um de nós, porque elas já foram apresentadas lá no capítulo 1, versículos 14 e 15. Cristo aqui, ele está se apresentando, quando ele fala olhos como chama de fogo, ele tá revelando o seu caráter, sua característica de perscrutador, daquele que sonda profundamente o coração humano, a alma humana. Ele é onisciente, ele sabe o que está no seu coração, ele sabe o que está se passando na sua mente. Agora, ele conhece cada crente da igreja, e também está dizendo que ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. Isso tem a ver, como nós já vimos, da justiça e do juízo de Deus. Justiça e juízo do Senhor. O que Jesus está declarando aqui? Olha, eu sou aquele que sonda a igreja. E eu sou aquele que exerce o juízo sobre a igreja. Eu sou o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus. Em segundo lugar, amor, fé e serviço. Tudo que Jesus ama encontrar em sua igreja. Agora aquela parte do elogio, não é? Ele já se identificou, agora ele vai trazer alguns elogios importantes. Ele vai dizer assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. O que Jesus está dizendo aqui? O que ele conhece? Em primeiro lugar, obras. Aquela igreja tinha crentes comprometidos com a obra do Senhor, crentes ocupados com o reino. Era uma igreja que praticava as obras. Aliás, em 4 cartas, Jesus vai dizer que conhece as obras. Lá na igreja de Éfeso, nós já vimos, na igreja de Sardes, que nós já vimos, na igreja de Filadélfia e na igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, mas também conheço o teu amor, o amor uns pelos outros, o amor praticado entre os irmãos, o amor a Deus. Era uma igreja que praticava o amor. Eu estou dizendo pelo menos alguns crentes ali, né? Não todos, mas existia assim esse povo ali, essa parte da membresia que era uma membresia amorosa. Conheça a sua fé. A fé é uma convicção em relação às verdades bíblicas. Eu tenho convicção em relação àquilo que a Bíblia traz. Eu creio na palavra do Senhor. E se ela traz, é uma verdade. Ela só traz aquilo que Deus quer que seja apresentado ao homem. E o que Deus
traz, o que Deus revela na Bíblia é a verdade. Fé significa uma crença profunda a respeito daquilo que a Bíblia ensina. É uma confiança, é um fervor que é mostrado através da fé. E aqueles crentes, aquela igreja tinha crente assim. Graças a Deus, porque podemos encontrar pessoas assim das nossas igrejas. Era uma igreja que, devido ao seu amor e sua fé, ela também servia. Serviço tem a ver com o ministério. Cada crente ministrava, tinha um ministério na vida do seu irmão, servia o seu irmão, servia a Deus através do serviço ao seu irmão, exercitava os seus dons. Isso tem a ver com o serviço. Também perseverança, não se desviavam do propósito de seguir a Jesus, eram leais até o fim, pagavam o preço por isso, pela perseverança e lealdade. E também apresentavam maiores obras aqui, em quantidade e qualidade. Essa expressão que você encontra aí no final, mais numerosas, essa palavra numerosas, tem a ver com quantidade e qualidade. Irmãos, era uma igreja que praticava, tinha mais obras, irmãos. A grande dificuldade da igreja não é ter atividades. Isso não é o problema. O problema é para onde isso está nos levando. Se é só para você ficar entretido, para a igreja ficar entretida, isso não vale nada. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque na segunda-feira você não vai ter isso. Na terça-feira, muito menos, né? Quando chegar quarta-feira, aí já não sobra quase nada. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas se aquelas obras que é realizadas, as atividades da igreja, as obras que nós fazemos uns para os outros, as obras que nós fazemos para Deus, isso resulta em louvor ao Senhor e edificação da igreja, isso é algo que precisa ser feito, mas também em qualidade. Foi melhorando a coisa. Eles foram buscando cada vez mais excelência naquilo que fazia. Seria tão bom se acabasse aqui, né? Oh, que igreja boa, quero ir para essa igreja. Mas, como todas as igrejas que nós conhecemos, nem tudo são flores. Olha a terceira parte. Falso profeta, falsos ensinos e infidelidade. Tudo que Jesus odeia encontrar em sua igreja. Irmãos, tinha coisas daquela igreja que Jesus amava, mas também tinha coisas que Jesus odiava encontrar. Versículos 20 e 21 vão dizer o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, ela se declara profetisa. Não somente ensinem, mas ainda seduzam os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. De repente há uma mudança brusca no texto, de louvor, de elogio, para censura. Era uma igreja tolerante com o erro, ou com uma pessoa que estava introduzindo no meio da igreja falsos ensinos e doutrinas. Eu não me lembro, e essa vontade de ter memória curta é isso, né? A gente não lembra com quem você fala, nem, né? Mas eu lembro do fato. Eu estava conversando com alguém, e a pessoa falou assim, pastor, não, às vezes eu falo alguma coisa errada, mas eu fico com medo de falar com o pastor. Bom, eu falei, se for heresia, tem que falar na hora. Né? Bom, se for um erro lá, em vez de falar Tiatira, eu falei Sardes, né? Aí não, é uma coisa assim que dá para passar, e todo mundo erra, né? Em algum momento. Mas heresia, meu irmão, tem que ser reprovada na hora. Na hora. Se alguém se colocar no púlpito da igreja e trouxer algum ensinamento herético, essa pessoa precisa ser reprovada imediatamente. E é apresentado, então, nesses versículos,
apresentado um personagem chamado Jezabel, não é? Esse possivelmente não era o nome dessa mulher, mas era uma mulher terrível. Terrível, né? Difícil. Ela foi comparada a Jezabel. E os irmãos conhecem quem é Jezabel, aquela esposa do rei Acabe, que introduziu o baalismo, né? Dentro de Israel, o culto a Baal de forma oficial, irmãos. Ela é quem fez isso. Ela odiava aqueles que adoravam a Jeová. Ela matava os profetas. Ela foi condenada por Elias, foi condenada por outros profetas. Ela tentou destruir quem era fiel a Deus. Essa era a mulher do rei Acabe e Jezabel. E essa mulher que está entrando dentro dessa igreja, ela está provocando a mesma desordem, o mesmo desastre, procurando destruir os crentes. O que ela fazia? Primeiro, ela se declarava profetisa. Ela que se declarava... Parece muito aquelas pessoas que se declaram profetas, né? Bota uma roupinha, às vezes bota lá um quipá, né? E bota aquela coisa que parece para imitar um sacerdote judeu, vai dizer, eu sou profeta. Irmão querido, né, e visitantes aqui presentes, não se deixem iludir por essas pessoas. Elas não falam em nome de Deus, mas ela está batendo lá na minha porta, está dizendo, está querendo trazer a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que elas trazem ali. Elas não trazem bênção, elas trazem destruição, essas pessoas. Então, nem todo mundo que se declara profeta pode ser ouvido. Cuidado com eles. E ela simplesmente se declarava profetisa. Ela dizia que falava em nome de Deus para iludir as pessoas, iludir os fracos. Ela ensinava. Aí começa uma coisa grave com essa igreja. A igreja tendo uma mulher dentro do seu hall, no seio da igreja, se dizendo profetiza, ainda davam oportunidade para essa mulher ensinar. Está com o púlpito, o púlpito é seu, pode assumir o púlpito e ensinar. Ou então dava uma classe de EBD para essa mulher. Não, gente, olha só, falso profeta não pode ter voz na igreja. Ele precisa ser afastado. Ele precisa ser exortado e até, se for o caso, afastado definitivamente do meio da igreja, conforme essa mulher deveria ter sido. Ela seduzia as práticas imorais. É aquele mesmo grupo, né? Tem os nicolaítas, tem os balaamitas e agora tem as jezabelitas, né? Eu posso dizer assim, é o mesmo grupo, estão entrando dentro da igreja para aproveitar o contexto cultural da época, que era tremendamente imoral, para seduzir os membros da igreja às práticas imorais, para que os membros da igreja absorvessem a cultura imoral da época, que é uma coisa tremendamente triste. Irmão, cuidado com essas pregações que tentam trazer a contextualização. Eu não sei até onde a gente vai chegar quando essa proposta é apresentada. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com essas pregações. E também ela seduzia para as práticas idólatras, algo que parecia errado naquela igreja, uma prática idólatra, passou a ser tolerado e logo em seguida passou a ser praticado. Esse é o perigo de tolerar algumas coisas. Alguns membros estavam compartilhando da mesma crença dos descrentes, tendo a mesma prática religiosa. Isso é muito estranho. Isso estava acontecendo devido à influência dessa mulher. E o versículo 21 vai dizer que foi dado tempo para que ela se arrependesse.
Irmãos, em Éfeso tinha a obra dos nicolaítas, Éfeso 2:6. E a igreja odiava as obras dos nicolaítas. A igreja de Pérgamo permitia que os nicolaítas vivessem em seu meio. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. A igreja de Tiatira tolerava a doutrina fraudulenta dentro da igreja. A amizade do mundo constitui-se em inimizade contra Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai dizer isso. Então devemos estar atentos como igreja, mas você também individualmente, lá na sua casa. Jesus é bom demais. Ele é tremendamente paciente. Ele é misericordioso, ele é longânimo. Ele deu tempo para que a mulher mudasse o seu coração. Alguns têm as promessas do Senhor como tardia, mas o Senhor é longânimo. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se salvem. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Entende? Jesus ainda deu tempo para essa mulher se arrepender, mas ela recusou se arrepender. Quarto lugar, o juízo de Cristo sobre o falso profeta que seduz a igreja e para aqueles que abraçam as suas ideias. Jesus é longânimo, mas o juízo vai chegar. Toma conta da sua vida. Deus é paciente, tremendamente paciente, mas vai chegar o tempo que ele vai exercer o seu juízo. Aí, meus irmãos, não tem mais como você recorrer a ninguém. O que Jesus disse que faria com essa mulher e com aqueles que compactuaram com elas, versículos 22 e 23. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Primeiro, Jesus então disse que lançaria na cama, não é isso? Eis que a próstata na cama, lançaria na cama. Jesus está dizendo o seguinte, que ela teria uma terrível doença, possivelmente provocada por uma vida licenciosa, aquela vida desregrada, entregue aos prazeres da carne. Isso cobra um preço grave. Ela seria lançada na cama. Logicamente que essa ação de Deus era para proteger e poupar a igreja daquela mulher terrível, aquela falsa profetisa que tinha no meio dela. Também Jesus disse que traria uma grande tribulação, uma tremenda aflição, uma tremenda angústia naqueles corações, tanto para ela quanto para os seguidores dela. Não é? E Jesus disse, por fim, que iria matar os filhos. Grave isso, não? Mas a Bíblia não fala que os filhos não podem pagar pelo crime, pelo pecado dos pais? Irmãos, filhos aqui tem a ver com os seguidores. No versículo 23, matarei os seus filhos. No versículo 22 vai dizer, os que com ela adulteram. Esses são os adeptos dessa profetisa. Irmãos, é fácil você ter adeptos, ter seguidores, sabe? É só você começar a pregar coisas que agradam, a ensinar coisas convidativas, a trazer ensinos que não confrontam o pecado, nem te levam uma vida mais santa. Pronto, aí vai ter seguidores e vai ter adeptos. Mas aqueles que seguem essa mulher sofrerão também. E isso vai servir de exemplo para toda a igreja. Por isso que o texto fala assim,
E todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações. Não somente a igreja de Tiatira, todas as igrejas vão conhecer que esse é o Cristo que sonda mente e corações e traz juízo sobre a sua igreja. E ele termina dizendo, e retribuirei cada um, versículo 23, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Agora, Jesus está falando não para toda a igreja. Agora, Jesus está falando individualmente. Cada um de vocês. Meu querido irmão e visitantes aqui presentes. Cada um de nós vamos dar contas das nossas obras. Cada um de nós vamos estar perante o juízo de Deus. E vamos ter que prestar contas das decisões que tomamos na nossa vida. Cada um de nós, no dia do juízo, cada um vai dar conta das suas obras. Em quinto lugar, Jesus exorta aos que permaneceram firmes a conservarem a fé. Digo, todavia, a vós outros, versículos 24 e 25, né? Os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Jesus traz algumas advertências, mas essas advertências são para aqueles que permaneceram fiéis. Irmãos, as exortações, o juízo de Deus não vai ser sobre um grupo. Se você olhar como a igreja como um todo, melhor dizendo, deixa eu melhorar minha fala. Essa admoestação divina é contra a igreja. Lógico, cada um vai dar conta pelas suas obras. Mas essa exortação é para a igreja como um todo. Por quê, pastor? Porque não somente para aquele grupo que era chegado a Jezabel, era próximo de Jezabel. Sabe por quê, irmãos? Aquela igreja falhou em um aspecto, disciplina. Entende? Um aspecto importante, disciplina. Uma igreja que não exerceu de forma correta a disciplina, abriu mão de exercer a disciplina e foi tolerante com uma mulher, uma falsa profetisa no seu meio. Com isso, toda a igreja sofre. Com isso, toda a igreja está sendo exortada aqui. Por isso que a carta não aos seguidores de Jezabel. Aqui é carta à igreja de Tiatira. Estão entendendo? Porque o erro, o pecado da igreja como um todo, foi ser tolerante com Jezabel. Igreja, nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Podemos até ter paciência, dar aquele tempo do arrependimento, não tem problema nenhum com isso. Mas não pode chegar ao ponto de sermos tolerantes com o erro, com aquilo que está entrando no meio da igreja para destruir a igreja. A igreja precisa se posicionar e exercer sua disciplina em relação a isso. Esse era o problema da igreja. Mas agora, Jesus está trazendo uma palavra ao grupo. Em primeiro lugar, são aqueles que não seguem essa doutrina. A doutrina da falsa profetisa Jezabel. Observe que está chamando de doutrina. Doutrina é algo mais elaborado, sistematizado. Aquilo que era só um simples ensinamento, de repente está tomando corpo. Está sendo ensinado de forma didática.
São ensinamentos organizados. Mas Jesus tem uma palavra a essas pessoas que não seguiram essa doutrina. Uns foram iludidos, outros permaneceram firmes. Eles também não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Misericórdia! Eu acho que eu já falei isso daqui com a igreja. Tenham paciência comigo se eu repetir. Eu conheci uma irmã em Cristo uma vez. Ela teve 2 filhos. Tem muitos anos isso. Há muitos anos. Ela falou assim, eu não vou levar meus filhos da igreja. E ela era membro da igreja. Não vou levar meus filhos da igreja. Eu quero que eles conheçam o mundo. Aí depois eles vão decidir se vão para a igreja ou não. Bom, os filhos não foram para a igreja e nem ela está mais em igreja nenhuma. Isso é querer conhecer as coisas profundas de Satanás. Não tem problema a gente ir lá participar de determinados eventos, não tem problema a gente estar em algumas rodas, não tem problema a gente participar de algumas conversas, não tem problema... Tem problema sim, meu irmão. Você quer conhecer as coisas de Satanás? Isso é um grave problema. Então, cuidado com as pessoas que pregam. O importante é você estar bem com Deus. Se você está bem com Deus, aquilo que vem de fora não te atinge. Não é? Aí eu me lembro do texto que fala que aquele que pensa que... Como é que é? Que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você está pensando que está bem, cuidado, que aí está a sua fraqueza. Cuidado com isso. Tem alguns que falam assim, nós precisamos conhecer as coisas de Satanás. E às vezes se aprofundam em estudar as coisas de Satanás. Há um tempo atrás, pregavam-se coisas, não é? E alguns nomes que vinham, sabe, de demônios, de ações. Aí foi perguntar, de onde vocês tiraram isso? Não, o próprio demônio que revelou isso. Que isso? Quer dizer que você está usando o púlpito da igreja para pregar coisas que... não, a gente precisa conhecer o Satanás. Não, você não tem que conhecer Satanás, você tem que conhecer a Deus. Sabe aquela historinha que se fala de como se você reconhece uma nota que é falsa, uma cédula que é falsa, conhecendo a verdadeira. Se você conhece bem a cédula verdadeira, você vai conseguir perceber qual que é a falsa. Então nós precisamos conhecer aquilo que é verdadeiro e nos aprofundar nisso. Não caiam nesse discurso que você tem que se aprofundar em outras questões que são balelas para iludir a igreja. Não queira conhecer o pecado, não queira conhecer as coisas profundas de Satanás, não é? E os crentes, muitos crentes, alguns crentes que seja, daquela igreja não caíram nesse discurso. E Jesus está dizendo que não é por outra carga, um outro peso, uma outra preocupação. Eles já tinham o peso de permanecerem firmes. Às vezes sendo criticados por outros membros da igreja que se deixaram levar e chamavam de fraco, ou chamavam de fraco, né? Porque não queria fazer as mesmas práticas que eles estavam fazendo, e você era chamado de fraco, ou era chamado naquela época, né? Eu já estou trazendo para algumas realidades que eu já vivi na minha vida, e era assim, irmãos, e é assim hoje também. Quer dizer, esses crentes já têm um peso. Jesus não vou trazer outro peso, não carrega esse peso aí que vocês têm devido à sua fidelidade e perseverança. Fidelidade e perseverança. Mas, versículo 25, conservem aquilo que vocês têm. Lembra do versículo 19?
vocês têm obras, amor, fé, serviço, perseverança, obras com quantidade, qualidade. Conservem a fé, conservem o amor, conservem a preocupação com a pureza, com a santidade. Conservem isso. Em sexto lugar, ao fiel é dada a autoridade de Cristo sobre as nações e a promessa de um novo alvorecer. Versículos 26 a 28, a parte A. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Irmãos, para quem lê a Bíblia com mais acuidade, com mais atenção, essas são expressões claras do Salmo 2. Sim, é o Salmo 2 sendo mostrado aqui. Está dizendo que os crentes, ao vencedor, aquele que vencer, isso aqui é para cada crente, essa palavra aqui agora, a esse vencedor vai ser dada autoridade. Irmãos, essa autoridade que é dada à igreja, aqueles que são vencedores, que fazem parte do corpo de Cristo, tem a ver com a autoridade da igreja em declarar se de fato alguém é ou não seguidor de Cristo. Quando você prega o evangelho, quando você discipula alguém e aquela pessoa recebe a Jesus, você reconhece aquela pessoa como salvo. Entende? A igreja tem o poder de reconhecer aquela pessoa como uma pessoa salva, uma pessoa que tem a fé em Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 19, ele vai nos dizer assim, tem muito a ver com essas chaves que a igreja recebeu de Jesus. Mateus 16, 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido, ou tem sido, desligado nos céus. Isso é o reconhecimento de alguém como salvo ou não em Cristo. A igreja tem o poder de, dentre as nações, identificar aqueles que são salvos, ou até mesmo identificar aqueles que estão perdidos, mesmo dentro da própria igreja. Mateus capítulo 18, versículo 18, vai repetir essa ideia. Em verdade vos digo que tudo que ligaste na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligaste na terra terá sido desligado nos céus. Isso depois de orientações claras a respeito da disciplina que a igreja deve exercer. Então a igreja, ela realmente tem o poder de reconhecer e declarar de fato quem é verdadeiramente seguidor de Cristo e quem não é. Até mesmo se essa pessoa estiver presente no rol de membros da igreja, e o poder de governar essa situação. Na segunda parte do versículo 28 e o versículo 29, o texto termina assim: dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, vai identificar quem é a estrela da manhã. O texto diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Irmãos, o que o texto está querendo dizer? Olha só.
A estrela da manhã é Cristo. Em Cristo, nós teremos um novo tempo. A estrela da manhã é aquela primeira estrela que surge ao raiar do dia, que é o planeta Vênus, né? Aquela primeira estrela marca um novo dia. No sentido escatológico, ela marca um novo tempo, uma nova era, que significa uma eternidade de alegrias celestes com o Senhor. Isso tudo só é possível através de Jesus Cristo. As lutas cessarão. O trabalho cessará. As influências malignas não mais existirão. Um novo tempo que a estrela da manhã estará nos propiciando, mas também anunciando o que teremos. Algumas aplicações que eu gostaria de trazer para nós estarmos encerrando esse tempo aqui. Em primeiro lugar, leve a sério a sua igreja e a disciplina que ela pratica. À igreja, irmãos, é atribuída uma responsabilidade inigualável. Ela tem o poder para identificar aqueles que são salvos daqueles que não são dentre os seus próprios membros. Quando a igreja desliga alguém do seu rol, está dizendo que essa pessoa ainda não entendeu quem é Jesus e ela precisa de salvação. A igreja não pode fugir dessa responsabilidade. Então, leve a sério a sua igreja. Olhe a sua participação na igreja como algo tremendamente sério e que precisa de muita responsabilidade. Em segundo lugar, devemos permanecer firmes na obra do Senhor, mesmo que surjam pessoas querendo trazer pensamentos e ensinamentos errados. Meu querido irmão, permaneça firme. Nós não sabemos qual vai ser o futuro dessa igreja, mas pode surgir dentre a própria membresia pessoas querendo ensinar coisas estranhas, alheias à palavra do Senhor. O reino não pode ficar à mercê de pessoas inescrupulosas a serviço do diabo para travancar ou atrasar as suas atividades em prol da edificação do corpo de Cristo e da pregação do Evangelho. Então, meu querido irmão, permaneça firme na obra do Senhor. Continue firme, persevere na sua fé. E em terceiro e último lugar, não seja contado entre aqueles que irão sofrer o rigor do juízo do cetro divino. Misericórdia. Não seja contado entre aqueles que vão sofrer, vão estar debaixo do rigor do juízo do cetro divino. A condenação será terrível. O castigo será eterno, mas ainda há tempo de salvação. Jesus veio ao mundo para salvar o homem desta condenação. Mas você precisa assumir que está perdido. Você precisa assumir a sua necessidade de Jesus. Por isso, essa noite, creia em Cristo. Se arrependa dos seus pecados e receba a Jesus, e assim se tornará um legítimo filho de Deus. Você quer fazer isso essa noite? Essa é a grande oportunidade que você está tendo. Se você está aqui e deseja tomar essa decisão por Jesus, converse com o membro da igreja, converse comigo à saída, ou então, se você está assistindo ou assistirá essa pregação, procure uma igreja bíblica próxima da sua casa, e aí você poderá então conversar com o líder dessa igreja e assim dizer da sua decisão de seguir a Jesus. Mas cuidado, não queira estar debaixo, sofrer o rigor do juízo do cetro divino. Amém, irmãos? Vamos orar? Se coloque em pé, por gentileza.
Pai, nós não sabemos como que essa mensagem alcançou os corações, ou chegou, ou foi recebida nos corações aqui presentes, ou daqueles que estarão nos vendo, ouvindo, através das mídias sociais. Mas o que nós podemos dizer, ó Pai, que a Tua palavra foi anunciada. E que entendemos que o Teu Santo Espírito pode usar essas palavras para provocar arrependimento nos corações. Ó Deus, venha fazer essa obra. Venha despertar o crente que está fraco. Venha ajudar aquele que está sendo iludido por falsas mensagens, por falsas pregações, ou até mesmo pelos desejos pecaminosos do coração. Venha, ó Pai, por favor, socorrer e salvar aqueles que estão longe da Tua vontade e precisam da salvação que há em Cristo. Senhor, opere, ó Deus, nessa noite. Senhor, que a Tua palavra cumpra o propósito para a qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, amém.